Quando eu comecei como agente autônomo de investimentos foi uma dificuldade, mas ao mesmo tempo também tive algumas facilidades. Porque logo que eu saí da corretora, né, eu fui demitido da última corretora, que era a TOV, eu fui demitido e eu comecei, obviamente, a receber ali o benefício do governo, né, que são os 6 meses de salário, não é bem um salário, né, aquela ajudinha ali, né, que eu tinha um salário de acho que 1.500 na época, e eu recebia ali o seguro-desemprego de uns 1.100 ou 1.050, alguma coisa assim, por aí, mais ou menos isso. Então eu tinha ali uma certa gordurinha, né, que eu poderia que me ajudou a começar como assessor de investimentos, apesar de que quando eu entrei no contrato de fato, obviamente foi cortado o seguro-desemprego, porque agora, né, como se eu tivesse começado um novo trabalho de fato. Então o governo corta e eu não sabia disso. Então já fica a dica aí. Se você está pensando em fazer isso, pô, fui demitido e agora vou entrar no escritório, saiba que pode cortar sim. E cortou o meu porque você entra lá num contrato social normal como qualquer outro, você está criando uma empresa. Então eles já entendem que você tem uma fonte de renda. Bom, voltando aqui então, eu tive essa facilidade no começo. E o meu primeiro cliente foi um feirante. Ele mandou 15 mil reais, cara, pra gente operacionalizar. Pô, na hora que os assessores que estavam do meu lado ali, que já estavam com uma carteira um pouquinho maior ali, obviamente, né? Viram isso, pô, deram risada, falaram, pô, não é esse o cliente que você tem que abrir, né? Com 15 mil reais é muito pouco, vai te dar muito trabalho e tudo mais. Naquela época já se falava disso. E eu falei, não, tudo bem, mas pô, abri o primeiro aqui só pra ir sentindo como é que vai ser e tal. E obviamente eu não ganhava nada com esse cliente, né? Mesmo colocando 15 mil reais em ações, não dava quase nada. Eu operava lá, dava, sei lá, 50 reais, 25 reais no final do dia, no final da semana, enfim. Mas era o que tinha para o começo e para mim foi o suficiente. Mas quanto tempo foi que eu demorei então para chegar em 2 mil reais de receita, por exemplo? Pô, eu demorei aí, acho que eu já te falo já. Por quê? Foi um cliente que mudou a vida. Eu vou te falar isso depois da introdução. Assessores e assessoras e amantes dessa grande profissão que é o agente autônomo de investimentos, estou aqui mais uma vez para trazer conteúdo rico para você, como eu sempre falo aqui, né? Não sei se está ficando batida essa introdução, daqui a pouco talvez eu mude, né? Porque pô, toda vez a mesma coisa, né? Enfim, é um bordãozinho, né? Tipo o Galvão Bueno, quando fala suas coisas ali, é legal que a gente tem um bordão, né? Mas enfim, como eu estou trazendo conteúdo rico para você aqui, de graça, a única coisa que eu espero de você, o que que é? Pô, dá um like aqui embaixo. É só você clicar aqui, ó, aqui embaixo aqui. Você clica no botãozinho aqui no like. E se você não estiver gostando também, clica no dislike, né? No dislike é pra baixo. Cara, sem problema nenhum, sem ressentimentos, clica no like ou no dislike, pra mim tanto faz. Isso é bom porque aí eu vou sabendo, né? Pô, a pessoa tá gostando, não tá gostando, enfim. Mas é isso aí, conteúdo de graça, conteúdo importante, relevante pra você que quer se tornar um assessor ou uma assessora de investimentos. E se você ainda não está inscrito no canal, clica aí, se inscreve no canal, clica no sininho para te avisar, aquela coisa toda, né? Que vai dar o pop-up aqui no celular e aí vai te avisar, pô, tem vídeo novo lá do vídeo assessor e tal, pô, deixa eu ir lá assistir, aquela coisa, né? Enfim, se você tiver dúvida, comenta aqui embaixo, tá? Eu estou sempre à disposição, demora um pouquinho para responder, sim, é fato, mas eu respondo. Então manda dúvida aí que eu vou te responder. Beleza? Bom, primeira coisa que a gente tem que falar aqui é o seguinte, presta bastante atenção no que eu vou te falar, bastante atenção. Não pense no quanto você vai ganhar em quanto tempo. É difícil falar isso, é estranho também falar isso, porque assim, pô, Ricardo, mas eu tenho que ter um planejamento, né? Porque, pô, eu tenho família, né? Tem meu marido, tem minha esposa, tem meus filhos, enfim, tem as coisas ali da vida, né? Eu tenho minha namorada, meu namorado, que, pô, eu quero ter um dinheirinho pra, né, pra usar ali pra sair, ou então ajudo meus pais em casa, enfim, tem várias coisas aqui e que isso, né, acaba falando, pô, eu quero saber o quanto que eu vou ganhar. Eu sei disso e essa ansiedade é normal e é natural. Eu entendo perfeitamente, compreendo, mas isso te atrapalha de alguma forma. Como que ele te atrapalha? Como que esse pensamento te atrapalha? Quando você entra numa profissão como o agente autônomo de investimentos, né, que você ganha por comissão, né, que normalmente você não tem um fixo, em algumas corretoras, em algumas corretoras não, desculpa, em alguns escritórios você tem sim um fixo. Mas é importante que você pense que na a grande maioria, né, alguns escritórios aí, eles começam, principalmente se você não tem tanta experiência e tal, ele fala, cara, tudo bem, eu deixo você começar aqui no escritório, vou te dar ali um pequeno treinamento de como começa e tudo mais, como usa a plataforma,
mas eu não vou te pagar um fixo. E aí você fica pensando, quando é então que eu vou ter pelo menos R$ 2.000? R$ 2.000 já estava suficiente para eu pagar ali o ônibus, para eu chegar até aqui, para eu almoçar, enfim. Quando é que eu vou fazer isso? Não pensa nisso ainda. Porque quanto mais você pensa nisso, mais cagada você vai fazer com o seu cliente. Por quê? Tudo depende de alocações, pelo menos por enquanto. No próximo vídeo eu vou falar sobre o FII fixo da XP, né? Mas, olha, se você ficar pensando muito em receita, como que eu gero receita, na verdade você não vai progredir. Você tem que pensar muito mais nos seus esforços, você tem que pensar em quanto que você tem que ligar por dia para que você alcance um certo patamar. Qual que é esse patamar? Se você tiver 5 milhões de reais, tá, que você atende, tá, você começou ali atendendo, tal, você foi crescendo, sei lá, em 5 meses, você gerou ali 5 milhões de reais com os seus clientes, você captou 5 milhões de reais. Com esses 5 milhões, se você tiver um ROA, né, um Return on Asset, que é a receita em cima da base que você vem atendendo, de 0,08%, que é mais ou menos a média, tá? É mais ou menos o que se gera, pelo menos na minha equipe, no escritório que eu estou hoje, na Monte Bravo, é assim, essa é a média, mais ou menos. Você já teria aí basicamente R$ 2.000. Então você já alcançaria. Eu já vou te falar como foi que eu alcancei, que foi até nem cheguei a 5 milhões e eu alcancei esse valor aí, mas já te explico já. Mas para você chegar de forma saudável é assim, você alcança 5 milhões. E como você alcança 5 milhões? Pensando nos seus esforços, pensando no que você tem que fazer no dia a dia. Né? Você, eu quero captar 1 milhão por mês, vamos supor. Então em 5 meses você alcança os 5 milhões. Matemática pura, básica aqui, simples, né? Só que para você alcançar isso, você precisa entender quantas ligações você precisa fazer, ou seja, um planejamento comercial, aí, planejamento do seu trabalho. Quantas ligações, quantas reuniões, quantas segundas reuniões, quantas indicações você precisa dos seus clientes, que seus clientes indiquem mais pessoas e assim por diante. Quantas ligações de cold call, quantos eventos que você tem que fazer. Você tem que deixar isso tudo bem planejado, para que isso sim você consiga controlar. Agora, gerar R$ 2.000, ou gerar R$ 5.000, ou R$ 10.000, isso não está muito bem ainda no seu controle, pelo menos no começo. Porque tudo isso depende de alocação. Como que aconteceu comigo lá no passado? Eu atendi um cara chamado Alencar, que esse sim foi meu primeiro cliente. Ele trouxe, meu primeiro cliente relevante, né? Ele trouxe R$ 500 mil para operar em ações. E, comprava e vendia ali toda semana. Se toda semana ele comprava e vendia quase que a carteira inteira, talvez não a carteira inteira, mas quase isso a gente fazia ali, a movimentação da carteira dele, e ele gostava de fazer swing trade direto ali, comprava num dia, vendia no outro, vendia dali 3 dias, ele gostava disso, porque era a parte do dinheiro que ele deixava só para renda variável, e ele me viu já como, entre aspas, a parte de risco da carteira dele, que era esses R$ 500 mil, e ele continuou ali operando comigo esses 500 mil e gerando ali a minha receita. Quanto que me gerava? Uns R$ 3.000 por mês. Isso era muito bom. Então veja aqui, eu acabei de falar de 5 milhões, e aí eu tô com R$ 500 mil e gerava até mais que R$ 2.000, né? Então, olha a discrepância, só que estava tudo em renda variável. Só que com as mudanças do mercado hoje, as mudanças da remuneração, isso talvez não seja mais tão possível. Então a gente precisa se adequar aqui e pensar muito mais em 5 milhões, que vai gerar 0,08% ao mês, que é o mais correto, é o mais saudável e elimina muito mais o conflito de interesse aí entre você e o cliente. Porque naquela época lá atrás era um conflito um pouco velado, vamos dizer assim, que eu acabava, eu quero gerar receita, mas ao mesmo tempo eu não quero girar meu cliente porque não faz sentido comprar e vender ainda, então não vamos comprar e vender. Eu poderia ter gerado muito mais. Então é relativo o tempo, entende? Eu gerei isso em 3 meses. Tá? Eu comecei a fazer cold call no mês de setembro, eu acho que foi, de setembro de 2011 talvez, eu não lembro muito bem agora. E eu só fui conseguir meu primeiro cliente lá para dezembro, que foi o Alencar, que eu fui visitá-lo tal, e trouxe esses 500 mil. E em 2012 então que eu comecei a gerar essa receita. Faz sentido, né, fazer dessa forma? Eu acho que não. Então por isso é que eu digo, o tempo é relativo. Tenha a consciência de a quantidade de esforços que você tem que fazer e não o dinheiro que você tem que gerar, porque isso no final não vai fazer sentido para você e para o seu cliente, porque o seu bem maior é um cliente bem atendido. E se você não atende bem seu cliente, você perde dinheiro, você perde o patrimônio dele para outro assessor e naturalmente, se você tinha um patrimônio que poderia gerar R$ 1, agora você não tem nada.
essa é a dica que eu tenho para hoje aí. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido também a questão do tempo, a questão dos esforços. Se você não entendeu, comenta aqui embaixo. Não esquece de deixar o like aqui embaixo. Não esquece de se inscrever se você ainda não está inscrito. E também de clicar no sininho aí para te avisar sempre que tiver um vídeo novo ou então quando eu entrar ao vivo, beleza? Te espero no próximo vídeo, te espero no próximo podcast ou no próximo texto e até lá, grande abraço. Tchau!